Paz do Senhor para todos, para a Igreja de Deus. Motivo de muita alegria, mais uma vez, estamos aqui nesse momento tão precioso para aprendermos um pouco mais a palavra do Senhor. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando a lição da Escola Bíblica Dominical. Para vocês que estão em casa, nossa lição está na lição de número 10 da nossa revista Betel. Às vezes perdeu por aí, né? Olha a capa aqui para achar. A importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. A importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Esse é o tema da nossa lição, da nossa revista e da nossa lição de número 10, hoje, 5 de dezembro de 2020. É o primeiro domingo de dezembro e não esquecendo que o segundo domingo de dezembro é o dia a comemoração do Dia da Bíblia. Glória a Deus, Dia da Bíblia. É um dia especial para você ler pelo menos um capítulo da Bíblia, um versículo, alguma coisa, falar da Bíblia para alguém, porque a Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é o manual do viajante que viaja nesta terra, destino do céu. Nós precisamos ler a Bíblia, né? Como que é aquela frase? Nós precisamos ler a Bíblia para ser sábio. Nós precisamos praticar a Bíblia para ser santo e nós precisamos crer na Bíblia para ser salvo. Bíblia, livro do livro, o livro mais antigo do mundo, o livro mais precioso do mundo, o único livro que homem nenhum conseguiu contradizê-la até agora. Então não vamos esquecer, domingo que vem, segundo domingo de dezembro, é o dia que nós comemoramos, que é separado para homenagem à Bíblia, o dia da Bíblia. A Bíblia é um livro escrito por... É uma coleção de livros, na verdade, são 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Depois da divisão de capítulos e versículos, a partir do ano 1250, nós temos 1189 capítulos na Bíblia e 31.173 versículos. Foi escrito por cerca de 40 autores diferentes. Num período de 1500 anos, 16 séculos, o primeiro autor da Bíblia foi o primeiro autor da Bíblia foi Moisés, há cerca de 1500, 1400 anos antes de Cristo. O último autor da Bíblia foi João, que escreveu Apocalipse, lá no ano 96, mais ou menos está datada a sua morte. Então, o primeiro autor foi Moisés, o último foi João. Então, a Bíblia teve um período, nesse espaço aí de 1500 anos, teve cerca de 40 autores diferentes. Cada um viveu em época diferente, morou em lugares diferentes, tiveram costumes diferentes, uns foram ricos, outros foram pobres, uns foram príncipes, outros foram reis, outros foram pescadores, outros foram profetas, mas nenhum deles entrou em contradição no seu pensamento. Sabe por quê? Porque todos eles foram escritores, mas o verdadeiro autor da Bíblia foi o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia, num período tão grande, cerca de 16 séculos, média 1500 anos, cerca de 40 autores diferentes, não foi nada da Bíblia entrou em contradição. Porque a Bíblia é o livro inspirado pelo Espírito Santo. O autor da Bíblia é um só, é o Espírito Santo, que veio inspirando
os seus escritores no decorrer desse tempo aí de 16 séculos e até hoje, 2000 anos depois que a Bíblia foi escrita, ninguém conseguiu ainda contradizê-la. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o código divino pelo qual todos seremos julgados. A Bíblia é o código divino pelo qual todos seremos salvos. E a Bíblia também é o código divino pelo qual todos serão condenados. Que Deus abençoe. A palavra do Senhor é a Bíblia. Glória a Deus. É o nosso guia. O Evangelho eterno. É nela que nós devemos crer. Glória a Deus. Falar da Bíblia é coisa muito boa. Mas nós estamos aqui hoje para falar da lição de número 10 da nossa revista, que tem por tema o perigo da crise emocional no exercício do seu poder. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de todos os, como sempre, gosto sempre de agradecer a vida de todos aqueles que aqui se esforçam para que aconteçam essas coisas, que seja realizado esse momento da palavra do Senhor que está chegando no seu lar. Então, Deus abençoe nossos pastores que estão na direção desse trabalho tão maravilhoso, um período tão longo de pandemia, mas tem se esforçado e tem trabalhado incessantemente para que a palavra de Deus não falte, o pão de cada dia espiritual não falte no seu lar. Deus abençoe todos os obreiros na pessoa do pastor Antônio Arantes. Bom, o perigo da crise emocional no exercício do poder. Nós temos aqui um texto áureo que diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 29, versículo 23. A verdade aplicada diz assim: é imprescindível que cuidemos também da nossa saúde emocional e deixemos-nos ser guiados pelo Espírito Santo. Então é imprescindível que cuidemos também da nossa saúde emocional e deixemos ser guiados pelo Espírito Santo. Nosso tema é o perigo da crise emocional no exercício do poder. E em meio a essas crises é imprescindível que cuidemos também de nossa saúde emocional, no dia a dia da nossa vida, na luta, na labuta, no trabalho do Senhor, na labuta de casa. E é imprescindível que nós cuidemos também da nossa saúde emocional. A nossa saúde emocional, a nossa saúde, seja ela no âmbito que for, ela é imprescindível, é muito importante, porque sem saúde nós não podemos vir à casa do Senhor, sem saúde nós não podemos buscar a Deus, sem saúde fica difícil até para orar. Então nós deixemos-nos ser guiados pelo Espírito Santo e lutemos por nossa saúde emocional. Objetivo da nossa lição: nós temos 3 objetivos. O primeiro aqui diz assim, comentar sobre a tentação por busca de poder. Primeiro objetivo, comentar sobre a tentação por busca de poder. O segundo objetivo, estudar acerca do perigo da crise emocional. E o terceiro objetivo, falar sobre a crise emocional e a inversão de valores. Então observe que a nossa lição está em torno da crise emocional no exercício do poder. Crise emocional no exercício do poder. Nossa leitura se encontra em Filipenses 2, a partir do versículo 5 até o 10. Diz assim, o versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Glória a Deus. Esse é o nosso texto de referência, nossa lição de hoje, que se encontra em Filipenses, capítulo de número 2. Então, nossa lição, ela trabalha a crise emocional no exercício do poder. A primeira coisa que nós precisamos aqui é definir o que é poder, para nós sabermos o que é a crise emocional no exercício do poder. Quem vem à doutrina, nós sabe muito bem que nosso pastor Antônio Larente sempre fala sobre o poder, sabe que o poder vem do grego dínamos ou dinamis, que essa expressão grega significa poder, potência, força, fortaleza, habilidade, capacidade, e aí vai. Então essa expressão vem do grego dínamos, que significa poder, potência, força, capacidade, habilidade e sucessivamente. O que é poder? Poder é tudo isso. É explosão, é a capacidade de domínio, é a potência, é a força. Uma definição bem interessante de poder, que eu aprendi ainda na minha primeira graduação, uma professora de filosofia da Universidade Metodista, Suzy Pisa, ela dizia que poder é toda ação que alguém ou algo exerce sobre alguém ou algo e que produz resultado. Isso é poder. É uma definição bem simples de poder. Vem do grego dínamos ou dinamis, que significa potência, força, fortaleza, habilidade, poder. E ela é uma ação que alguém ou algo exerce sobre alguém ou algo que produz resultado. Por exemplo, quem é da roça vai ver, vai entender o que eu estou falando, que tem aquele ditado antigo: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Se você observar uma goteira, lá no interior se observa muito, uma goteira que vai pingando em cima de uma pedra, e vai pingando, pingando, pingando ali. Com o passar do tempo ela vai furar aquela rocha. É uma água simples, uma gotinha de água batendo ali. Mas ela, com o tempo, ela vai furar aquela rocha. Eu creio que muitos aqui têm essa experiência. Então, poder é toda ação que alguém ou algo exerce sobre alguém ou algo e que produz um resultado. Então, aquela ação da gota d'água ali produziu um resultado, produziu ali um furo. Então, o poder, você vê que aquela gota, ela tem poder. Aquela água, ela tem o poder, ela exerce o poder sobre aquela rocha. Poder é a capacidade que alguém tem sobre alguém. Um outro exemplo bem básico sobre
toda ação que alguém ou algo exerce sobre alguém ou algo, mas e produz um resultado, muitas vezes nossos filhos, ou nossa esposa, ou vice-versa, o esposo ou a esposa, chega, vamos contar a história aí da esposa, por exemplo, que chega muitas vezes para o esposo e fala, bem, eu vou comprar isso. Aí o marido já bravão, não vai gastar não. Não, aí ela dá uma voltinha, daqui a pouco, ela na mesma história, olha, não, a gente precisa disso. Não, mas ele já vai amolecendo. Ela dá mais uma voltinha, faz alguma coisa, daqui a pouco ela chega de novo, até quebrar o cabra. Então, ela exerceu poder. Poder é isso, toda ação que alguém ou algo exerce sobre alguém ou algo que produz um resultado. Poder é essa força, poder é essa potência, poder é essa habilidade. Agora, quem tem poder? De quem é o poder? A Bíblia diz em Salmo 62 e versículo 11, o salmista diz assim, uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Então, o poder, ele pertence a Deus. O poder de agir, o poder de transformar, o poder de criar, o poder de fazer, o poder de exercer sobre alguém ou algo e produzir um resultado. O poder da cura, o poder da vida, o poder da morte, o poder pertence a quem? A Deus. A Deus é o único que detém o poder. Então, o perigo da crise emocional no exercício do poder, quando nós colocamos o poder em Deus e suplicamos o seu poder, nós transferimos para Deus os nossos problemas. E não existe problema que seja maior ou que esteja acima do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus chegou para Abraão no capítulo 17 de Gênesis e diz assim: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito, e ser perfeito. Então, o poder pertence a quem? O poder pertence a Deus. Fora de Deus não há poder. De quem é o poder na igreja? O poder dentro da igreja é de Deus. O perigo da crise emocional no exercício do poder. Então, essas crises emocionais, esse sofrimento que nós temos, é quando nós não delegamos o poder a quem ele pertence. Uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvir, que o poder pertence a Deus. De quem é o poder na igreja? O poder na igreja é de Deus. O que Deus falou para a igreja primitiva? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha. Então, a virtude de quem? Do Espírito Santo. O poder da igreja, ele é de Deus e que reveste o homem. O poder da igreja não é do homem. O poder da igreja é de Deus. Glória a Deus. E eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Até que do alto sejais revestido de poder. Eis que envio sobre vós
a promessa do meu Pai. Glória a Deus. Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, de onde vem o poder? O poder vem do alto. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que o poder, ele pertence a Deus. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Então, o poder, ele pertence a Deus. Roma, na igreja primitiva, era uma potência. A ela pertencia o poder. Pilatos, ele estava revestido com o poder romano. Não esquecemos que a igreja, ela é revestida pelo poder do céu. Glória a Deus. Nós temos o poder de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. E voltando lá numa certa feita, quando Cristo estava sendo julgado pelos judeus para ser crucificado, Pilatos faz uma pergunta para Jesus e Jesus ficou calado. E Pilatos pergunta para ele: você não sabe que eu tenho poder para te crucificar ou te tirar da cruz? Ele estava revestido do poder romano. Roma era a maior potência. Foi o 6º império mundial. Era o império mundial. Dominava o mundo da época de então. E Pilatos era o governador ali, estava revestido do poder romano. A resposta de Jesus em Lucas 19:10 foi esta: nenhum poder teria se ti do alto não fosse dado. Nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. Então, Pilatos achava que ele era o Todo-Poderoso. Mas o poder pertence a Deus. Jesus sabiamente responde para Pilatos: nenhum poder teria se do alto não te fosse dado. Então esse é o segredo que nós devemos, é o segredo da nossa vitória. Quando nós andamos em busca do poder, a nossa lição é o perigo da crise emocional no exercício da busca do poder. Quando nós andarmos em busca do poder, nós temos que andar em busca do poder de Deus, ser revestido pelo poder, pela unção da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não pelo poder do homem, não pelo poder da religião, não pelo poder político, porque tudo isso tem na igreja, mas nós devemos buscar o revestimento na graça, na unção do Espírito Santo para a gente vencer, para nós vencermos as dificuldades dessa vida, para nós vencermos os problemas que enfrentamos na jornada por este caminho, na jornada nossa até o nosso objetivo final, que é a nossa cidade que está no céu. Então nós devemos ter em mente e buscar o poder e a unção da graça de Deus. Nós andando por esse caminho, nós nos desviamos do título desta lição, que é o perigo da crise emocional no exercício do poder. Então, quando nós estamos buscando a unção, a graça do Senhor, quando nós estamos buscando ser revestido na unção, no poder do Espírito Santo, glória a Deus, nós não temos esse problema emocional, porque a unção do Espírito Santo está sobre nós, a graça do Espírito Santo está sobre nós. Eu não estou querendo dizer com isso que não existe
essas crises emocionais da igreja, sempre existem. E quando for necessário, nós temos que buscar o profissional da área da psicologia para um aconselhamento, para passar um remédio, no caso da psiquiatria, seja o que for, porque esses problemas nós enfrentamos eles. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós temos a palavra do Senhor também, e a palavra do Senhor é acima de tudo. Então, em nome do Senhor Jesus, não existe problema, não existe emoção. Quando nós cremos, quando nós temos fé, quando nós temos confiança, não existe crise emocional, não existe problema que não possa ser resolvido. Então, com o perigo da crise emocional, na busca do poder, é quando nós estamos buscando esse poder qualquer por aí. Mas quando nós estamos buscando o poder de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, nós estamos cada dia melhor na presença do Senhor. Um cristão poderoso, ele pode ser um cristão cheio, né? Falando desse poder aqui que gera a crise emocional, ele pode ser um cristão cheio de bens financeiros, políticos, sociais, ter em busca de cargos elevados. Tudo isso tem na igreja. É o caso de José de Arimateia, né, que era um funcionário público bem colocado naquele contexto, né? José do Egito, lá na época de José de Arimateia, lá na época de Cristo. Esther foi rainha, né? Nós tivemos os reis que reinaram, né? E que tinha aquele poder, exercia aquele poder sobre as pessoas. Nós tivemos Nicodemos, que era um príncipe dos judeus, de uma forma ou de outra exercia um poder, ainda que fosse religioso. Então, existe várias maneiras do crente se empoderar dentro da igreja. Então, o poder é uma coisa que está no nosso contexto, não tem como nós nos separarmos da política, né? O poder político, da economia, tudo isso traz poder ao cristão. E isso também nos leva a muita fadiga, a muita correria e a crises emocionais. Quando o cristão ele tem isso, mas ele busca o poder do Espírito Santo, ele está revestido com o poder do Espírito Santo, ele passa por cima de tudo isso dando glória a Deus. Mas quando o cristão põe todas essas coisas na cabeça, está em busca desse poder material, político, do poder religioso, seja ele do poder social, do poder econômico, quando o cristão está somente em busca disso e esquece em detrimento do poder do Espírito Santo, da sua vida espiritual, aí sim ele está perigando entrar nessas crises emocionais. Existe na igreja tudo isso, mas é necessário que nós tenhamos o nosso foco na palavra do Senhor. Quando nós temos nosso foco na palavra do Senhor, nós passamos com tranquilidade por isso daí. Glória a Deus. A igreja de hoje, ela tem que lidar com o poder político, econômico e social, mas não pode ser em detrimento do poder do Espírito Santo. Nós colocamos aqui, nós acabamos de falar isso, né? A igreja de hoje, ela tem que lidar com tudo isso, mas não pode ser em detrimento do poder do Espírito Santo, porque a igreja, ela é regida, ela é direcionada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem conduz a igreja nesse período da graça até entregar ao Pai. O Espírito Santo é o responsável. Por isso que ele disse que eu vou, mas vos enviarei o Consolador. E quando Jesus realmente foi, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, passou um espaço de 40 anos, ou de 40 dias,
instruindo os seus discípulos na terra ainda, depois de ressurreto. E no 50º dia, depois desses 40 dias, ele é assunto ao céu, ele sobe ao céu, na presença dos discípulos, no Monte das Oliveiras. Mas ele, 10 dias depois, no 50º dia da sua ressurreição, o povo estava reunido no dia de Pentecoste, no templo, orando, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa, e todos aqueles que estavam ali, em torno de 120 pessoas, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia o que falassem. Glória a Deus. O que era aquilo? Era a promessa do Pai voltando, era o Espírito Santo enchendo a igreja, era o Espírito Santo tomando a sua igreja, revestindo a sua igreja com poder, com graça e com unção, para que a sua igreja pudesse caminhar na terra, para que a sua igreja pudesse passar pelo período da perseguição, como assim passou. Perdemos muitos irmãos na igreja primitiva, quantos centenas e milhares de irmãos deram a vida para que o evangelho, para que essa palavra pudesse estar aqui. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles estavam revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, porque eles estavam revestidos do Espírito Santo e da graça do Senhor. Eles tinham convicção do que eles estavam fazendo. Eles não estavam em busca de um poder, simplesmente um poder religioso. Eles não estavam em busca de um poder qualquer, mas eles estavam em busca do poder do Espírito Santo. Eles foram revestidos pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Irineu, um dos pais apostólicos, a Igreja Católica chama ele de Santo Irineu, ele falava a seguinte forma, uma seguinte frase: a autoridade da igreja reposa sobre 3 coisas. A autoridade, o poder da igreja naquela época, sobre o credo apostólico, sobre o cânon e sobre o bispado. A igreja primitiva, ela estava de tal forma bombardeada pela heresia, que isso incitou os cristãos primitivos a separar os livros inspirados dos livros apócrifos, daqueles livros que estavam sendo escritos pelos gnósticos e outras heresias mais. Então precisou a igreja primitiva separar os livros inspirados por Deus, canonizaram. Irineu atribui o poder e a autoridade da igreja aos livros canônicos, ao apostolado, àquela tradição apostólica e ao credo da igreja que se falava naquela época quando se batizava. Ou seja, foi necessário mostrar que a igreja ela era revestida pelo poder do Espírito Santo e que não era qualquer heresia que ia impedir a igreja de crescer. E os cristãos deram a vida, e o poder do Espírito Santo trouxe essa palavra até os nossos dias, hoje 2000 anos depois. E nós estamos aqui glorificando, exaltando o nome do Senhor. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo na vida de cada irmão que passou, a cada década, a cada centena, a cada milênio, trouxe a palavra até nós. Então, uma coisa disse Deus, o salmista falou. 2 coisas a ouvir, que o poder, ele pertence a Deus. O poder da igreja, ele pertence a Deus. Bom, aqui na nossa lição, o primeiro tópico diz assim: a tentação por busca de poder.
Nós temos 3 tópicos para falar aqui, no máximo aí uns 10 minutos, nossa hora já foi. Nós temos 3 tópicos. A tentação por busca de poder é o primeiro. O segundo tópico é o perigo da crise emocional. E o terceiro tópico é a crise emocional e a inversão dos valores. Independente do que comentarmos aqui, é importante aqui que a essência dessa lição é que quando nós buscamos o poder, a unção do Espírito Santo, nós passamos por cima, nós atropelamos essas crises emocionais no exercício do poder. Porque o exercício do poder da nossa vida será o exercício do poder da graça de Deus para pregar o Evangelho, para pregar a palavra do Senhor, para falar do amor de Deus para as pessoas, para falar das bênçãos de Deus para o pecador, para falar da salvação de Cristo na cruz do Calvário, da morte de Jesus na cruz do Calvário, dando oportunidade a todos que quiserem embarcar nesse barco que conduz à salvação, que nos leva até Cristo. Então, quando nós entramos por esse caminho, nós nos desviamos das crises emocionais no exercício do poder, porque o nosso poder não vai estar sendo concentrado no poder religioso, no poder econômico, no poder político, no poder meramente eclesiástico, né? Porque o poder eclesiástico, ele sendo um poder sadio, um poder moderado, um poder santo, justo, equilibrado, pautado pelos frutos do Espírito Santo, ele é um poder abençoado, ele é um poder que transmite às pessoas benefício, cura, salvação, transformação do velho homem no novo homem, daquele que fazia as coisas erradas para o bem, para a presença do Senhor. Então, quando nós vamos por esse caminho, a essência dessa lição é isso, é que nós, quando buscamos a unção e a graça do Senhor, nós nos desviamos dessa crise emocional no exercício e na busca do poder. O primeiro tópico, a tentação por busca de poder. Primeiro tópico, está aqui, a tentação por busca de poder. Quem busca o poder carnal não está guiado pelo Espírito Santo. É justamente aí que as doenças da alma e as crises emocionais encontram espaço. Então, quem busca o poder carnal, ele não está guiado pelo Espírito Santo. É justamente aí que as doenças da alma e as crises emocionais encontram espaço. Ou seja, quem busca o poder carnal, seria o poder, vamos dizer, religioso, o poder econômico, o poder político. Quem busca esse poder somente, não que não devemos buscar esse poder, mas quem busca esse poder em detrimento do poder de Deus, da unção de Deus, para nos dar força para andarmos no Evangelho, não tem como fugir dessas crises emocionais. É aí que abre o espaço para as crises emocionais na sua vida. Porque foge o Espírito Santo. Porque quem busca o poder do Espírito Santo, quem busca a graça, ele tem o Espírito Santo na sua vida, ele tem os frutos do Espírito Santo, ele tem amor, ele tem paz, tem longanimidade, alegria, ele tem bondade, ele tem fé, ele tem mansidão, ele tem temperança. Então, ele é uma pessoa moderada, justa, uma pessoa do bem, amoroso. Então, é importante buscarmos a graça e a unção do Espírito Santo e crer no poder de Deus para nos ajudar nessa jornada. O tópico, o 1.1. O 1.1, tópico 1.1 da nossa lição diz assim: somente Deus é onipotente.
nós já comentamos, né? Somente Deus pertence o poder, só a Ele. Nabucodonosor, uma vez, Deus deu o poder para ele de conquistar as nações, e lá no capítulo 4 ele chegou a fazer uma estátua, lá no capítulo 3, né, de Daniel ali, ele faz aquela estátua para que todos o adorem a ele, e no final Sadraque, Mesaque e Abednego não adora. Lá no capítulo 4, depois que ele toma aquela usurpação, ele usurpa aquele poder de Deus para ele, a Bíblia diz que Deus o lançou de uma tal maneira a sarjeta que ele andava pelos matos, as suas unhas cresceram, o pelo cresceram sobre o seu corpo, e ele andava irreconhecível pelo palácio. Mas diz o texto bíblico lá no capítulo 4 de Daniel, lá no versículo 34, que Nabucodonosor, né, ele chegou a dizer: no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, né, tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendizo o nome do Altíssimo, que vive e que reina para sempre. Então, ou seja, quando ele caiu em si, ele adorou a Deus, mas quando ele tomou, usurpou aquele poder de Deus para si, ele estava em crise emocional. Então, quem busca o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela transforma a vida. Nós temos as nossas crises, as nossas dificuldades, mas confiando na palavra do Senhor, Deus transforma a nossa vida e cura as nossas enfermidades de nossa alma. O tópico 1.2 diz assim: o poder absoluto dado a Jesus. Em Mateus 28:1 ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então todo o poder pertence a Deus. A Cristo foi dado todo o poder, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O tópico 1.3 diz assim: a tentativa de ser como Deus, sugestão de Satanás. Então Satanás foi quem diz lá naquela passagem alegórica do capítulo 14 de Isaías, lá no versículo 14, ele disse: eu subirei acima das mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Né? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e estarei acima. Engano de Satanás, porque nós somos, para sermos semelhantes ao Altíssimo, nós não precisamos subir às mais altas nuvens, nós não precisamos do orgulho em nosso coração, mas pelo contrário, para sermos semelhantes ao Altíssimo, nós precisamos de humildade, de ser puro de coração, de ser santo, de ser verdadeiro. Aí é que está ser guiado pelo Espírito Santo e não pela maldade, né? O inimigo, Satanás, ele pensou: eu vou subir até a mais alta nuvem, Isaías 14:14, nessa passagem alegórica que representa, né, ali a queda de Satanás, e serei semelhante ao Altíssimo. Muitas vezes nós temos esse engano que nasceu ali, que estava no coração de Satanás também, né? Nós precisamos, na verdade, para ser semelhante ao Altíssimo, é buscar a humildade, a pureza de coração, a santidade, ser verdadeiro, não ser mentiroso, né? E assim vai. O tópico 2 diz assim: o perigo da crise emocional. O tópico 2. O autor nos põe aqui duas passagens alegóricas, né, sobre os reis de Babilônia e de Tiro, que faz a alusão à queda de Satanás no tópico 2. São duas passagens alegóricas que a Bíblia, são as únicas duas passagens da Bíblia que são alegoricamente representa a queda de Satanás. É o capítulo 28 de Ezequiel e o capítulo 14 de Isaías. O autor usa a expressão ali,
o rei de Babilônia e na outra o rei de Tiro. Então, nós acabamos de ver aqui que é o contrário dessa ação de Satanás. É porque ele estava no jardim de Deus, estava no céu, jardim de Deus, habitava entre as pedras afogueadas, era querubim ungido, então ele não deu valor a nada disso e acabou perdendo tudo. Por quê? Porque subiu a soberba no seu coração. Então nós na obra de Deus, na presença de Deus, nós devemos tomar cuidado para a soberba não subir ao nosso coração e a partir daí vir a frustração pela não conquista daquilo que almejamos e vir as crises emocionais e muitas vezes, né, na busca do exercício do poder, como está na nossa lição. Por quê? Nós perdemos o foco que é Cristo. Não podemos perder o foco que é Cristo. O 2.1 diz assim: a síndrome em torno das lideranças, ou seja, enquanto a igreja está na terra, irá conviver com aqueles que têm sido dominados pela soberba e o desejo de poder para dominar e possuir. O nosso autor é quem está falando aí no tópico 2.1, que enquanto a igreja está na terra, irá conviver com aqueles que têm sido dominados pela soberba, né, e o desejo de poder para dominar e para possuir. E nós encontramos isso em todo o contexto da Bíblia realmente. Quantos reis foram guiados pela soberba, não souberam se manter no poder de Deus e tomaram para si aquele poder? Saul foi um exemplo. Nabucodonosor foi um exemplo, mesmo sendo ímpio, mas Deus chamou ele de meu servo, deu poder para ele conquistar as nações. E ele tomou aquele poder para si a ponto de fazer uma estátua para ser adorado. Ou seja, esqueceu que o poder pertence a Deus. Quando nós esquecemos que o poder pertence a Deus, nós caímos nesse perigo, né? Nós caímos nessas crises emocionais. O 2.2, o caso de Saul, que nós acabamos de falar, né? Saul começou bem, mas terminou mal. Começou no Espírito Santo, mas terminou na carne. Saul começou humilde, mas terminou soberbo. Ele começou são, mas terminou doente. 2.2 aí. Está falando no caso de Saul, que ensoberbeceu na busca, né? Conforme diz aqui o tema da nossa lição, o perigo da crise emocional no exercício do poder. Saul, ele se desviou da presença do Senhor, da busca do poder da unção do Espírito Santo, para buscar o seu próprio poder, satisfazer seu próprio ego. E foi aí onde ele tropeçou na sua própria soberba, caiu e perdeu o trono para Davi. Tomar cuidado, meus irmãos, tomar cuidado para nós não ficarmos buscando outras coisas por este mundo, a não ser a cruz de Cristo. Porque o nosso foco é a nossa salvação, o nosso foco é a cidade que está preparada para nós. O Senhor disse que não turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, né? E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então Deus tem morada preparada para nós, Deus tem promessa para a sua igreja, e a igreja de Deus, ela é firmada nas promessas do Senhor. E quando a igreja está concentrada, está firmada nas promessas, buscando a graça, o poder, a unção do Espírito Santo, se desvia dessas crises emocionais. Características emocionais, o caso de Saul. O 2.2 as características emocionais que fizeram Saul tropeçar, nós acabamos de falar, né? Segundo o autor aqui da nossa lição, a impaciência, a desobediência, o medo de perder o poder foram as características que levaram Saul a vários problemas emocionais.
O terceiro tópico, nós já avançamos um pouco, diz sobre a crise emocional e a inversão de valores. Nós já estamos falando em todo o decorrer da lição, somente para finalizar. Gálatas 6 e 7, o 3.1, crise emocional e a inversão de valor. Né? Quando estamos dominados pelo emocional, perdemos a visão espiritual. O tópico 3, né? Quando estamos dominados pelo emocional, perdemos a visão, ou seja, espiritual. Quando eu estou dominado pelas minhas emoções, pela a minha ansiedade pela busca do poder, quando eu estou focado nisso, eu perco o foco, eu perco a visão espiritual. E eu perdendo a visão espiritual, eu dou brecha para todas essas crises emocionais. O tópico 3.1 diz: as consequências são inevitáveis, ou seja, nesse caso, né, quando eu perco o foco da visão, quando eu perco a visão espiritual. Gálatas 6 e 7 diz assim: não erreis, Deus não deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Então as consequências, elas são inevitáveis quando nós perdemos o foco, quando nós saímos da direção de Deus, quando nós saímos debaixo da nuvem do Senhor que nos guia pelo caminho certo. Assim como aquela nuvem guiava Israel pelo deserto. A nuvem andava, Israel andava. A nuvem parava, Israel parava. Então a nuvem era que guiava Israel. Quando ela levantava, Israel já preparava o equipamento e saía andando pelo deserto. Quando ela parava, ali Israel acampava. Diz o texto bíblico ali no livro de Êxodo, né? E seus contextos ali. Então a nuvem era quem guiava. Aquela nuvem, Paulo fala que ela era Cristo. Quando nós saímos da direção de Cristo, aí nós vamos cair no erro, nós vamos nos desviar da visão espiritual. E a consequência, ela é certa. Né? O 3.2 e o 3.3 para encerrar, o 3.2 diz assim: os efeitos da crise emocional na liderança geram sequela, ou seja, a frustração de não conquistar algo, a frustração de ser impedido por alguém daquele desejo almejado, né? Muitas vezes deixam sequela. Essa frustração, ela leva muitas vezes a abatimento da alma, depressões e outras doenças emocionais. Então a frustração de não conquistar isso ou aquilo, de ser impedido da conquista disso ou aquilo, nos levam a essas crises emocionais. Mas quando nós não desviamos o foco por esse caminho, estamos direcionados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, nós não temos essas frustrações. Para encerrar, o tópico 3.3 diz assim: a falta de saúde e equilíbrio emocional prejudica o vocacionado. Então, realmente, né, esses problemas decorrentes das crises emocionais acabam interferindo, sim, na vocação, não somente dos ministros da igreja, na busca, né, das suas conquistas, mas também em qualquer pessoa. Então, esses problemas decorrentes, né, dessas crises emocionais acabam interferindo sim na nossa vocação. Quando nós perdemos o foco de Cristo, quando nós perdemos a direção de Cristo, quando nós deixamos de buscar a Cristo, quando nós deixamos de ser guiados por Cristo, quando nós deixamos os frutos do Espírito Santo, perdemos eles pelo caminho, pela labuta dessa vida espiritual, das conquistas das coisas, quando nós perdemos o foco que é Cristo, aí sim, aí nós somos prejudicados na nossa vocação, porque nós temos a nossa vocação em Deus, né, em Cristo Jesus, e muitas vezes nós perdemos. Saul foi chamado para ser rei,
Mas ele perdeu porque ele desviou o foco. Paulo escreveu, eu, preso do Senhor, rogo-vos para ser digno da vocação com que foste chamado. Nós temos uma vocação e temos que permanecer na nossa vocação. Temos que permanecer fiel. Paulo permaneceu fiel até o final. Lá no capítulo 13 de Atos, o Espírito Santo chegou e disse: apartai-me a Saulo e a Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. Olha a vocação aí. E Paulo, Saulo e Barnabé sai pregando o evangelho por toda a Ásia Menor, vai na sua primeira viagem missionária, volta para Antioquia, vai na sua segunda viagem missionária, volta para Antioquia, vai na sua terceira viagem missionária, volta para Antioquia, na terceira ele não volta, ele desce direto para Jerusalém, vai para Roma, foi morto em Roma, mas foi direcionado por Deus. Quantas almas ele não conquistou, quantas obras ele não fez, quantas pessoas ele não curou. Sabe por quê? Porque ele não desviou o foco. E o apóstolo Paulo, não desviando o foco da palavra do Senhor, não teve crise emocional que pôde barrar, impedir a vocação de Paulo, impedir que ele pregasse o evangelho da palavra do Senhor. Então, quando nós não desviamos o nosso foco, quando nós estamos direcionados pelo Espírito Santo, irmãos, damos glória a Deus, porque passamos por cima de todas as crises que estiverem na nossa frente. E eu agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe cada um, que Deus dê força para cada um, para permanecer na vocação com que foste chamado, para permanecer na presença do Senhor, buscando a unção, a graça do Senhor e trabalhando no Evangelho. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.